aí, pessoal? Estamos começando mais uma temporada do Golden Cash. E essa temporada com muita novidade, muita surpresa. Acho que vocês já perceberam o nosso cenário novo, nota 1000. E hoje, nessa nova temporada, nessa nova fase, a gente tá com uma nova apresentadora. E é ela, Paula Rebouças. Isso aí, sou eu. Euzinha mesmo. Pra quem não me conhece, a Paula Rebouças, serva, filha. E a gente tá aqui nesse novo desafio com a Sara, com a Golden Cash. A gente abraçou esse negócio aqui. Mas uma conversa bem despretensiosa. A gente acabou que a gente sentou pra conversar e saiu daqui com ideia. A Sara, mó doida mesmo, sentou e falou, Bem vamos apresentar e a gente tá aqui. Não, e uma conversa super despretensiosa mesmo. Nem era pra isso o nosso assunto. Não. E acabou que virou Golden Cash. Acabou que virou Golden Cash. E aí, tamo junto. Uma conversa de 3 horas, galera. E aí, Paula chegou, fiquei, meu Deus do céu, essa menina não tá bem hoje. Ela não olhava no meu rosto. E eu fiquei, meu Deus do céu, como que vai ser essa conversa? Aí, no final, deu tudo certo. Tudo certo. E aí, teve uma afinidade. E estamos aqui hoje gravando mais uma temporada do Golden Cash. Vamos que vamos. Isso. Mas, Paula, pra você, como foi receber esse convite? Boa. Na verdade, a gente chegou aqui meio assustada, né, com a ideia, assim, falei, caraca, eu fui pra casa pensando, assim, como que ia dar isso. Mas, assim, uma coisa que casa exatamente com o percurso do que a gente gosta de fazer. Sempre gostei de falar, microfone pra mim era um negócio super de boaça, sempre gostei de... Parece até um pouco pretencioso, assim, mas não é. Fico super à vontade falando em público, adoro, sério. Uhum. Claro que a gente tem que melhorar muito e tudo mais, mas acaba que eu gosto muito de falar em público, palco, eu fico super à vontade também, nunca foi uma dificuldade. Só que a gente sempre vendo, assim, que a gente gostava de conversar, de falar. A minha professora de inglês, no ensino médio, até comentou comigo, Paula, você vai ser apresentadora do Jornal Nacional. Eu falei, tá bom. Não é do jornal, mas agora é do Golden Cash. Isso aí, não, tá começando, vamos lá. Isso mesmo. E aí ela chegou pra mim, brincando comigo, Paula Rebouças, direto do Jornal Nacional e tal. Eu falei, para de doideira, faz jornalismo. Eu falei, cara, não, jornalismo não. Eu tentei letras, tentei um monte de coisa, aí já entra na formação, né? A gente escolheu psicologia, uma área, mas assim, completamente afim também. Mas eu sempre gostei de estar envolvida com público, na verdade, com falar em público também. Comunicação. Completamente envolvida com isso. E fora que a gente precisa melhorar muita coisa, mas adoro comunicação. E aí acabou que a gente para perceber o repertório de vida e a gente percebe que tava nisso a vida inteira. Uhum. E assim, agora fica calhando, assim, aponta. Você saber de uma coisa? Eu já fiz vinheta pra uma rádio do Rio. Não, mas a sua voz é muito de radialista mesmo. Sério. Radialista é você. Eu já fiz vinheta, acredita? Que doideira, cara. Mas foi muito bacana, assim, foi muito legal. Um colega meu lá de Campos, do Rio, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, faz uma vinheta pra mim, sua voz é boa e tal. E aí eu fiz a vinheta lá pra ele lá, cara. Não ouvi mais não, mas... Mas isso tem muito tempo? Tem uns 6 anos, mais ou menos. Não. 6 anos. A gente foi cantar pra ela, ele falou, cara, sua voz é boa, faz a vinheta. A gente foi fazer a vinheta. Doideira, tá? Mas assim, muito massa, gostei pra caramba de fazer. E aí, a minha mãe também tem um envolvimento com comunicação também. Uhum. Ela canta também. E aí, ela sempre gostou de falar. Ela, se eu não me engano, ela já fez uma pontinha aí em rádio também. Na cidade dela. Então é de família. É quase que de família. É de família. Todo mundo gosta de falar lá em casa. Todo mundo. Sem contar que, gente, sério, quem não conhece Paula nas redes sociais já segue, tá? Tá. Canta, ministra. Tiro. Tipo assim, baixinha de 1,5 m, mas na hora que vai subir, meu Deus do céu, parece um mulherão. Olha. Porque Deus usa, tá? Isso, cara. Aí a gente tenta, mas assim, falando em ministério, assim, em chamado e tal, em propósito, é uma vida de renúncia, cara. Assim, é evangelho mesmo, é renúncia mesmo. Então, a gente acaba que, pra viver isso, pra se achar no meio da comunicação e principalmente comunicar o reino, assim, é um negócio puxado, assim, é renúncia atrás de renúncia mesmo. Então, você saber que você tem um talento ali, tem um dom que Deus deu, e aí ele te convida, né? O Calvário te convida, meu irmão... O negócio aperta. Sim. Então, acaba que você se encontra no meio, se encontra no propósito. E aí, você vê que você tem uma facilidade com a comunicação. E aí, você tem um encontro com o Calvário. Deus precisa de comunicadores. Deus precisa de pessoas que se comuniquem, que anunciem o reino e o evangelho.
E encontrem isso, sabe? Eu acho que todo mundo resume que propósito, dom, é palavra e louvor só, sabe? E às vezes não é. Você se comunicar, ser um apresentador, sabe? Começar a comunicar alguma coisa, e principalmente comunicar o reino quando você é convencido pelo Espírito Santo disso, né? Mas quando que você se descobriu essa área ministerial sua? De pregar, levar a palavra de Deus? Foi desde pequena ou não? Cara, um negócio muito interessante. Olha, assim, começando lá do começo? Do começo, Do começo? do começo. Cara, eu recebi na minha casa uma senhora, Dona Sônia. Tem muito tempo que eu não vejo ela, não sei se ela ainda tá viva. Mas ela chegou lá na minha casa, eu tinha uns 8, 10 anos. Assim, não faz muito tempo, não, foi ontem. Não, e aí, você é novinha. E aí ela chegou lá em casa e falou assim comigo, olha, Deus vai te usar pra cantar e pregar, viu, menina? E aí eu quietinha, assim, a gente veio do interior, a gente era bem quietinho. Não sei como que eu aprendi a falar tanto, assim, falo tanto até hoje. Mas a gente era do interior, então a gente era muito acanhado pra falar. E aí, beleza, passou uns 2 anos, mais ou menos, abri uma igreja em frente à minha casa. E aí, a gente, facilidade, né? Era só atravessar a rua e a gente começou a ir lá na igreja, tá? Minha mãe, todo mundo e tal. E aí, teve um belo dia que o pastor chegou e falou o seguinte, hein, você vai pregar no culto à noite. E aí, a minha primeira pregação, eu comecei a descobrir que eu sabia pregar e fiz a minha primeira pregação exatamente. Foi uma lição da escola dominical de manhã e eu preguei à noite. Eu dava glória a Deus, aleluia só. Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos eu devia ter uns 14, Caramba! 14, 15 anos, sério. E aí eu só dava glória a Deus, aleluia. Aquele período do crente, quando o crente não sabe, tá nervoso pra pregar, glória, glória, glória. Glória, e aí a gente só falava, cara, era muito engraçado. E aí era glória a Deus, aleluia, glória. Era 5 palavras e glória a Deus, aleluia. Mas aí é igual o pastor me jogou pros leões, assim, né? E aí nisso que me joga pros leões. E eu falei, tá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Tá, mas você foi preparada? Avisaram tempos antes ou foi tipo de pego de supetão? Não, me avisou na escola bíblica dominical. Ah, tá, é verdade, você falou. Não, me avisou de manhã, falou assim, você vai pregar. E não, aí, de manhã e você foi pregar de noite. Isso, pregar então foi pego de supetão quase. Foi, no mesmo dia. Cara, tanto que eu tenho um nervoso disso, que depois eu passei por aquela fase de... Sabe, o pastor chegar perto de mim e falou assim, hoje você prega, tá? Rapaz, não tinha preparado nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas acaba que foi aí que a gente foi a gente começou a ser experimentado na palavra mesmo, e acabou que a gente tinha que começar a ter uma vida de devocional, a ter uma vida de oração, porque, tipo assim, a gente começou a ter aquele medo, né? Vai que o pastor pega a gente agora de surpresa, e agora? Como é que faz? E aí era eu, minha irmã, e tinha as meninas lá da igreja também. Só que assim, a gente começou a gostar, ter gosto, né, pela palavra, mas eu tinha uma certa dificuldade na leitura. Porque era um pouco complicado ler. Eu falei, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aí. Foi onde a gente descobriu a ajuda do Espírito Santo, pediu direcionamento, né? E aí, toda vez que a gente ia ler a palavra, a gente tinha que orar para que o Espírito Santo pudesse interpretar aquilo para nós. Porque essa é uma dos compromissos, assim, do Espírito Santo. Consolar, interpretar a palavra, dar a direção da palavra, né, para nós também. E revelar isso para nós. Então, acaba que aí a gente foi pedindo ajuda. E aí, a gente descobriu uma outra intimidade. Um outro nível, né, ali. E a gente descobre quando Deus está querendo levar a gente para um outro nível, quando aquele que a gente está começa a ficar pequeno demais. A gente começa a se incomodar, né, com o lugar. O lugar começa a ficar muito pequeno, e aí Deus leva a gente para outro nível. Foi onde que eu vi, bom, esse entendimento que eu já tenho da palavra já não é mais suficiente, quero mais. Eu quero mais. E aí, foi onde que a gente começou a nossa primeira experiência, que eu acho que era uma das suas próximas perguntas, mas vamos entrar logo aqui. Vamos entrar logo. Então aqui. Deixa eu fazer. Vai. Conta aí um pouco das suas experiências com Deus. Ah, você queria fazer essa pergunta, né? Sei. Então, e aí, uma das primeiras experiências foi essa. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, então a gente buscou por isso. Tava eu, 2 amigas, e aí a gente chegou... Era um culto de ciclo de oração. A pessoal aí que já foi batizado no Espírito Santo, do ciclo de oração, gente, todo o meu respeito, cara. Todo o meu respeito. E aí, nós chegamos, começamos a orar. Era uma outra missionária, Sônia também, gente. Minha vida é seguida por Sônias. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, olha, Deus quer batizar vocês hoje. E a gente começou a orar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e aleluia O tal do glória a Deus, e aleluia. Quantos anos você tinha? 14 também, foi coisa de um ano aí. E aí, glória a Deus, aleluia, eu tava preparando, olha só, eu tava preparando o batismo, preguei antes de descer as águas e
e no Espírito Santo também antes de descer as águas. E aí a gente, glória a Deus, era um culto de oração. Glória a Deus, ninguém ia pro culto de oração, só as irmãs e a gente que chegava lá. Vocês, crianças. E aí aquela coisa de glória a Deus, aleluia. E tá, a gente foi batizado no Espírito Santo aquela noite. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que depois dali, a gente caminha junto até hoje. E quiçá até Jesus, até que ele venha. Sim. Porque é uma ajuda, assim... Eu digo pra quem não teve essa experiência ainda de receber o batismo com o Espírito Santo, eu digo assim, quando você aceita Jesus, você já o recebe. Né? E o falar em línguas, por exemplo, que é uma questão aí de muita gente, muitas pessoas, eu quero também falar, às vezes você já é batizado com o Espírito Santo, mas o falar em línguas é só uma evidência disso. Então, assim... a gente recebeu tudo isso junto, né? Esse combo junto e o falar em línguas também. E aí acabou que a gente começou a receber essa ajuda do Espírito Santo de maneira assim um pouco... E tá sendo muito gradual até hoje, até que ele venha. Ele orienta, ele livra, ele fala. Eu digo que o Espírito Santo, ele não engana ninguém. Ele sempre orienta. Sabe aquele sonho que você tem? É sempre o Espírito Santo direcionando. A gente tem essa ajuda... Aí, até hoje. E várias outras experiências também que a gente já teve. Isso aí é coisa pra depois. Não, você vai contar durante. Porque assim, a gente vai ter uma temporada inteira pra falar sobre. Mas, Paula, como é que foi todo o processo? Porque você começou lá com 14 anos. E agora já se passou um bom tempo. Né? Um bom tempo. Tá. Não vou falar, não vou te entregar. 20 anos. Já se passou um bom tempo. E como é que você enfrenta todo esse processo? Porque o processo não é fácil, né? Tem dias de recaída, tem dias que a gente não tá muito bem. Olha, a gente é dotado, assim, de corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender e conhecer muito bem quais são as limitações da carne, quais são as limitações da alma e a limitação do espírito. A gente precisa ter isso assim, muito bem definido, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Sim. Então, a partir do momento que você consegue entender, eu já passei 2 semanas sem orar. Caramba. 2 semanas sem orar. Foi o suficiente para eu ficar desesperada. Nossa. O suficiente para, assim, eu olhar para Deus e falar, eu consigo morrer sem o Senhor. Não é que eu nem consigo morrer. Eu digo que eu morro sem o Senhor. Ter vida com Deus, assim, é uma questão de sobrevivência. É sobrevivência, não é que, não, mas é sobrevivência. Se você não tá nele, você morre. João, capítulo 14, 15, vai dizer, ele diz, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto em qualquer estação. Vocês vão dar fruto na hora certa, ou seja, a gente sempre vai estar produzindo. Sempre vai estar provendo o alimento para nós e para os outros também. É entender que quando eu não posso, o espírito pode. Sim. É entender que o corpo e a alma, ela precisa estar debaixo do domínio do espírito. E quando está debaixo do domínio do espírito, acabou. Dane-se o corpo e dane-se a alma. E é engraçado que às vezes várias vezes a gente já foi ministrar, pregar assim, com dores no corpo mesmo, assim. E eu falo, Deus, eu sei que o Senhor pode, na hora o Senhor pode sarar. Na hora a gente pegar, assim, chegar no culto, na igreja, entregar o culto ao Senhor. Fala, Senhor, não vou ficar em casa, não. Sim. E aí, quando chegar, Deus sarar a gente completamente. Assim, é entender exatamente isso, quando as limitações da minha carne, até onde eu posso, né? E entender que a alma está sujeita também ao espírito. O que é a alma? É o meu intelecto, é o meu raciocínio, a minha capacidade de pensar. Então, se os meus pensamentos e tudo que eu tenho sobre domínio está sujeito ao espírito, acabou. Sei lá, você passa na rua, uma música entra na sua cabeça, você fica ali ruminando aquela música, cantando aquela música. O que o espírito te ensina a fazer? Coloca uma palavra em cima, ouve uma canção, ouve alguma coisa. Então, domine ela. Domine o seu corpo. Domine a sua mente, né? Domine a mente. Tanto que Romanos vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sim. Qual é o entendimento que você já tem? Quando você tem um encontro com Cristo, o entendimento que você tem é que só Ele salva, só Ele justifica, só Ele liberta, que nenhuma condenação há. Você já entendeu isso? No dia mal, grite se for preciso. Sabe, grita, entra dentro de casa e grita, fala, Deus, hoje estou sendo atacada.
Deus, a tua palavra diz isso e isso. E uma coisa muito engraçada, até sobre oração também, é que à medida que a gente vai caminhando com Cristo, a gente aprende que a gente não faz oração, não fica inventando oração, a gente ora sobre a palavra. Sim. Não é colocar Deus contra a parede, que jamais ninguém vai conseguir isso, né? Óbvio. Você que me ensinou isso, né? Isso Orar aí. na palavra. Isso aí, orar sobre Deus, a palavra. porque a sua palavra diz isso. Então, Deus. Aí, Acabou. Deus é com o Senhor. E o mais engraçado disso tudo é que a gente acaba sendo edificado por isso. Porque você vai ter que recorrer à palavra. Sim. E uma hora ou outra aquilo vai entrar na sua mente. Aí no dia mal você faz o quê? Deus, mas a sua palavra diz isso. Diz isso, Deus. Diz isso. E aí ao ler a palavra, ao meditar na palavra é passar tempo com ela. Uhum. Sabe? É passar tempo mesmo. Viver assim, com ela. Tá o tempo inteiro preparando o lugar, o templo, a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Cara, no seu carro, Bíblia. Em casa, Bíblia. Faculdade, Bíblia. Nós temos um culto. Um culto até direcionado pelo Ramon na faculdade. Toda segunda-feira a gente tem um culto lá. E, assim, é maravilhoso. Um culto de adoração rapidinho, porque é no intervalo. Mas, assim, é o momento que a gente recebe todo mundo ali. E aí, palavra o tempo todo. Não existe um lugar. Não existe um lugar que Deus não cabe. Tem que caber Deus. Tem que caber. Tem que caber Deus. Tem que caber Deus. Tem que caber Deus. Exatamente. Tá, e esse culto, como é que é? Você participa também desse culto da faculdade? A gente, na verdade, foi o Raul até que me Paulo, você vai cantar pra gente? Eu falei, tá, bora. E aí ele dá a palavra, a gente canta, e muita gente... Teve até um testemunho, eu até peço liberdade do Ramon aqui, enfim. E aí ele chegou pra mim ontem na rampa da faculdade, chegou comigo e falou assim, olha, Paulo, tem um cara que chegou pra mim, até do curso de enfermagem, mandou mensagem, cara, eu tô sentindo de abrir uma célula, enfim, alguma coisa aqui na igreja. Você pode... Eu passei perto de você, senti de Deus de poder fazer isso. E aí ele, cara, você não sabe, já tem um culto. Uhum. Então Deus, a ardente expectação dos filhos, esperando a ardente expectação da terra, melhor dizendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente aguardando a gente. Então, assim, o que eu digo é, jovem que, né, eu acho que eu tô atropelando a pergunta aqui, porque eu tô atropelando, gente. Pode falar. Porque o que acontece? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, pra jovem, adolescente e tudo mais, cara, vença logo essa primeira etapa. Vença logo essa dúvida. Será que Deus tem alguma coisa comigo? Tem, cara. Tem alguma coisa com você, tem um propósito com você. E não é só uma palavra bonita, não. Descubra o seu propósito. Sim. Cara, qual é a sua facilidade? Qual é o seu potencial? Qual é o seu dom? Você fala bem? Você canta? Você toca? Você gosta de instrumento? Você gosta de alguma coisa? Procure qual é o dom, assim, ou procure no que você tem facilidade e faça isso pra glória de Deus. Sim, e quando a gente fala de juventude, eu acho que é uma das fases, não sei, talvez mais difícil pra estar na presença, eu digo pelas amizades. Porque na juventude é onde que o pessoal vai pra faculdade, na faculdade é onde que encontra tudo, principalmente federal, né? É onde tem tudo. E como que foi pra você tá na juventude na presença de Deus? Ter uma juventude na presença de Deus? Olha, na verdade, assim, eu sirvo ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Sim. Se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. Sério, que eu acho que com 4 anos eu tava... 3 anos, mais ou menos, a minha mãe fala, que eu cheguei perto de um poço. Sabe aqueles poços antigos? Sim. Cheguei perto daqueles poços antigos, assim, minha mãe gritou. Geralmente, quando a mãe grita ou você dá um susto numa criança, ela continua correndo. Eu parei, olhei pra ela e fiquei paradinha. Caramba. E se eu corresse, eu entrava dentro do poço. Caramba. O poço tava cheio, bem cheio. Então, assim, eu já vejo a mão de Deus, ó. Há muito tempo. O Salmo 139 vai dizer isso. O Salmo 139 diz o seguinte: porque o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe, antes mesmo de eu ser uma massa informe. O Senhor já me conhecia. Então, assim, Deus nos conhece a nível anatômico, celular. Sério? Deus nos conhece nesse nível. E aí, a importância é, tanto pra você ter ideia, olha como que Deus é poderoso e como que a gente já é vencedor e já tem um plano traçado. Deus já traçou um plano perfeito de salvação e vida eterna pro homem, né? Desde a fundação do mundo, desde antes do tempo ser tempo. Então, porque ele jamais foi criado, ele jamais nasceu. Ele é e acabou. Então, aquele que é e que jamais nasceu e jamais foi criado, traçou um plano perfeito de salvação e vida eterna para mim. Pra você ter ideia, a neurociência diz uma coisa. Vamos entrar nessa... a gente vai entrar. Vamos entrar. Não, a gente vai explicar isso aqui, mas a neurociência diz uma coisa. Uma célula, para ela ser capaz de gerar vida e dar vida, ela precisa de ter 3 características básicas. Sim. Irritabilidade, contratibilidade e condutibilidade, né? Sim, E nisso que ela precisa ter se ela tem essas 3 características. Essas 3 características, ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo o essencial para gerar vida,
para se modificar e para conduzir a modificação. Cara, olha que poderoso. Caramba, muito poderoso. Olha que poderoso. Quando você faz isso, essa célula tem condutibilidade, contratibilidade e irritabilidade, ela faz o quê? Quando você é irritada ou estimulada pelo ambiente, você é capaz de se modificar. E você começa, então, a se contrair, que é a contratibilidade. E quando você se contrai, você gera um tônus naquilo que era um carocinho. E aí você começa a criar uma força naquilo que era nada. E então você começa a conduzir, ou seja, para onde você vai se expandir, você começa, então, a gerar um crescimento ali. Quando você gera um crescimento, você está conduzindo para que aquilo que era pequeno se torne grande. E aí, olha como que Deus é incrível, né? Olha o que ele faz, jovem, adolescente, adulto, sei lá, ancião. Eu tenho um plano perfeito de salvação para você. E esse plano perfeito de salvação em você cabe muito bem o seu desenvolvimento. Porque evolução evolução nunca é agradável. Nunca. Não. Sempre dói. Nunca é agradável. Você se modificar, você crescer, dói muito. Dói. Então, ao primeiro momento que eu digo assim, que a gente passou por essa juventude com o Senhor. Entender que, hoje a gente entende isso, antes a gente não entende não. A gente na adolescência principalmente, a gente é cheio de dúvidas, cheio de questionamento. A gente questiona a nossa própria identidade, a gente questiona a autoridade. Porque adolescente tem um problema com a autoridade, assim, meu Deus do céu, fora da curva. É verdade. Não, eu sei, eu posso, e o danado eu sei, gente. Eu sei, eu posso. E aí acaba que, nesse eu sei, eu digo até pros meninos, eu falo assim, olha, se vocês passaram pela adolescência, parabéns. É o pior período, eu acho que tem, sério. É verdade. É sério, eu acho que é um dos piores períodos, porque você tá ali tentando lidar com tudo que você recebe da cultura, né? Porque a adolescência é muito mais uma questão de desenvolvimento sociocultural. Você acaba, por exemplo, tendo seu primeiro emprego, você acaba lidando com tantas questões. Você acaba tendo mais responsabilidade, né? Cada vez mais. Tentando lidar por porquê das coisas. Questionar as mudanças, por exemplo, do seu corpo, por exemplo. E aí lidar com tudo isso e ainda entender que Deus te quer. Sim. Como lidar com isso? Né? Lidar com toda essa coisa. É onde a gente fala de um amor incondicional do Senhor, e aonde ele quer exatamente o que você tem. Não precisa de ter grandes demonstrações, você não precisa ser o cara pá, sabe? Não, ele quer você do jeito que você é. Eu lembro de uma coisa que, quando o anjo vai visitar Maria, e quando visita Maria, acontece exatamente uma coisa assim, muito poderosa. Isaías já tinha profetizado que Maria, né? Que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Acontece, então, que o anjo vai visitar ela. E quando visita ela, não é porque o que ela tinha, não é porque o recurso que ela tinha, não é nada disso. Ela é simplesmente por quem ela era. Porque ela era. E Deus, ele escolhe você, adolescente, você jovem, justamente por quem você é. Sim. Não é pelo que você tem ou deixa de ter, é por quem você é. E o mais engraçado é que você olha pra você e se pergunta, mas o que ele viu em mim? O que eu tenho? Porque é onde o jovem tenta decifrar, o adolescente também, tenta decifrar suas próprias emoções. Assim, o que eu tô sentindo? Ele não consegue dar nome às coisas ainda. Né? O que é isso, né? O que tá acontecendo? Tá se descobrindo. Que chamado é esse? Que Deus é esse que me ama? Que Deus é esse que me quer? Que Deus é esse sendo que, sei lá. E aí é onde você vai lidar, por exemplo, existem casas e famílias que têm uma estrutura muito bem montada de família. E tem casas que não. Como que você vai descobrir o amor de Deus? Porque eu vim dessa estrutura. Sim. Eu vim dessa estrutura. De que o meu pai não foi um excelente pai. E a gente teve que... já até contei esse testemunho, tá até no YouTube lá. A gente contou que o meu pai, por exemplo, ele era um cara que não era muito legal com minha mãe. Assim, em níveis de violência mesmo, assim, com minha mãe, com a gente também. Então, assim, o que a gente teve que fazer? Fugir dele. E teve uma frase, cara, que ele falou comigo. E a frase, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, ele falou comigo assim, eu não gosto de você. Não gosto de você. E você marcou essa frase. Essa frase ficou em mim, cravada em mim até os meus 24. E aí foi onde... Olha como que Deus é poderoso. E foi onde eu encontrei, assim, em Jesus... E é muito engraçado. Onde eu encontrei em Jesus uma paternidade, um amor que eu não tinha recebido. E eu não sabia o que era, na verdade. Pra você ter ideia, eu tinha problema com a autoridade. Por quê? O problema
O problema com relacionamento está muito ligado à falta de relacionamento com a mãe. Uhum. Problemas com a autoridade Com e o pai. tá muito Com o voltada à falta ali, aquela Da ausência de... presença paterna. Entendi. Porque, primeiro, você olha pra você, principalmente as meninas, eu falo porque né, eu sou mulher. Então, você olha e fala assim, eu não consigo achar meu valor. Você não consegue encontrar o seu valor. Por quê? Porque você não teve alguém que reforçou isso pra você. Pra você ter ideia, eu não conseguia falar o nome pai que eu chorava. Cara, e esse problema de carência da paternidade acaba que nas mulheres afeta em relacionamentos conjugais. Acaba que quando elas crescem, né? Eu já vi de perto problemas desse, que a pessoa não teve o amor paterno ali e acaba que se entrega para qualquer um. É um acontece ponto. É por isso muito. por isso que a gente fala da Bíblia porque é onde a gente tem assim a total referência de moralidade, de estilo de vida, de tudo. Cara, quer encontrar qualquer coisa, tá dentro da Bíblia. Da Bíblia. Empreendedorismo, Bíblia. Finanças, Finanças, Bíblia. Bíblia. Tudo Bíblia. Os maiores livros de guerra estão na Bíblia. Bíblia, tudo. Tudo Bíblia. Então, eu digo Tanto que a Bíblia é o livro mais vendido. É isso aí. Atentem-se a essa palavra, tá? Atentem-se a essa palavra. E aí, é onde que você vê que a Bíblia diz que buscai, pois, primeiro as coisas do céu, né? A sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, acontece que eu digo, para aquele que tem alguém, para aquele que conhece a palavra, para aquele que tem uma igreja próxima da sua casa, para aquele que tem um amigo que enche o saco dizendo vai na igreja, porque a gente é assim, gente. A gente é assim. A gente é. Tá? A gente gosta mesmo. Eu tenho um colega meu na minha rua que ele olha, ele tá se escondendo de mim, mas eu vou achar ele. É isso mesmo. E pra você que tá vendo aqui, que você sabe que é pra você, e eu fico te enchendo o seu saco, por favor. Faça isso. Vamos. Isso aí. É isso aí. Estamos aqui, ó. Então, quando ele fala para buscar primeiro as coisas do céu, né, a sua justiça, e o engraçado é o seguinte, quando tá tudo bem, ninguém procura Jesus. Ninguém procura. Mas quando a coisa aperta... Aí, meu filho, pode ter certeza. Gente, ninguém vai pro namorado, ninguém vai pra Jesus. É pra Jesus, é pra Bíblia que todo mundo vai, todo mundo recorre. É isso aí. Então, assim, tem um caminho sendo ofertado pra você, estreito, mas é o caminho da salvação, não sabe? Não é fácil. É porque a gente tá muito assim, com essa coisa... Jovem, a gente passa muito... A gente quer tudo. A gente quer abraçar o mundo com 2 braços. Não dá. Não dá. Né? Então, eu acho que tem jovem também que tem medo da renúncia. Sabe? Medo da renúncia. Mas se soubessem o quão prazeroso é, quanta liberdade, quanta liberdade há no Senhor, sabe? Se soubessem, mano, sei lá, eu acho que... E assim, nesse tempo atual que a gente vive, a gente vê e tá no nosso dia a dia muito mídia, rede social. Como que você lida com rede social? Como é que é a sua rede social? Posta a Bíblia? Como que é? Porque o jovem, principalmente, gosta de mostrar outras coisas, né? Então... É um ponto, né? É um ponto. É um ponto, porque assim... vai do jeito também de da personalidade de cada um. Sim. É um traço de personalidade também de cada um. Porque assim, até você descobrir que você pode ter liberdade, viver a sua liberdade, a liberdade que o Senhor tem pra você, se divertir, sabe, ter amigos, ser um cara bacana, sabe, estar em lugares legais, pra se vestir bem, sabe, mas com decência, aí tudo bem. Mas até você descobrir isso, você fica naquela briga, assim. Verdade. Vai, entra na presença de Deus, sai, entra e sai, entra. Então, o que acontece? Lá na rede social é onde você quer mostrar, é o seu lugar, assim, né? Você quer mostrar quem você é. Então, acaba que acha que Deus, ele também não tá olhando aquilo. Claro que tá. Entender uma coisa, assim, não é que a gente não viva, mas é que aquilo que não é postado, aquilo que não é, sabe, que ninguém sabe, aquilo que não vai pros stories, não é que a gente não tá deixando, não é que a gente não faça, é muito pelo contrário, a gente deixa aquilo ali, a gente quer mostrar exatamente. Quando a gente encontra o propósito de vida,
Eu não falo de adolescentes que entram e saem, aquela coisa, aquela vida completamente desregrada. Mas a gente, quando encontra o propósito de vida, a gente sabe que... E quando a gente passa tempo com ele, a gente não consegue mais enxergar a gente, as nossas vontades, nossos desejos, nem a maneira com que a gente quer vestir. Não, porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo isso para a glória de Deus. Cara, você tem ideia? Fala. Parece engraçado aqui, mas... Fala. Pra você ter o nível acho que não só da cobrança, mas assim, o nível do ciúme. Porque a Bíblia diz que Deus ele tem ciúme de nós. Então, acaba que... Olha só que coisa. Teve uma vez que eu tinha comprado uma saia. Pode rir, que é engraçado. E aí Cara... Lá vem. Eu comprei essa saia. O que aconteceu? Cara, quando cheguei em casa, mandou, corta. Corta? Não, você cortou a saia? Eu tive que picotar, você não tá entendendo. Eu falei, não, Deus, eu vou dar pra alguém, não. Não, corta. Sério. Meu pai. E aí você pode perguntar assim pra mim, mas como é que Deus fala isso, cara? Como é que Deus fala isso? Porque Deus, o Senhor deixou eu comprar, Deus. Cara, simples. Aquilo que você faz fora da ordem e fora da vontade de Deus, Deus vai mandar você entregar, se afastar. Deus vai, cara, vai. E você fica naquela briga, Deus, mas Senhor, eu quero. Quer nada. Quer nada? Quer não. Calma aí, eu vou mostrar pra você que você é melhor sem isso. Você pode ser. Você não nasceu grudado com isso. Você não precisa disso. E outra coisa, o teu corpo... Aí acabou. Aí a gente vai pra Romanos. Pronto. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Acabou, meu irmão. Acabou. Se você quer ter uma vida assim, como Deus... Tem muita gente que chega e fala assim, mas eu queria ter uma vida assim de oração e tal, aquela coisa toda. Eu vou te falar uma coisa, é recheada de renúncia. É verdade. As coisas mais insignificantes que Deus pede pra você. Pede. A saia, cara. A saia, pra você picotar a saia. Cara, essa é bonitinha, gente. Oh, Deus. Não, linda. Deus, por quê? Porque eu... Nada. Eu falava assim... Corta. Vai mostrar o que eu não quero. Eu falei, tá bom, então. Então tá. E aí acabou que a gente... Meu... entregou. E assim, é a vida de renúncia. Mas acaba que quando você passa tempo com ele, assim, você acaba vendo que é prazeroso demais. É isso você que eu ia não falar. consegue. Acaba que é prazeroso essa renúncia que a gente faz. Davi diz isso, né? Assim, vale mais um dia em sua casa do que 1000 em outro lugar. Então, voltando para o ponto da rede social, é justamente essa ideia de você entender o que Deus quer de você e o que Ele quer que você mostre. Não tô dizendo que é uma vida de mentira. Postar que tá linda lá, pregando, cantando, mas cheia de vida. Não. É isso, cara. E outra coisa. Uma hora vai ser revelado. Então, não adianta. Mas eu digo assim, a rede social, ela tem que ser uma extensão daquilo que você vive. E ela é uma extensão daquilo que você vive. Então, aquilo que a gente posta lá é o que a gente vive aqui. Sim. E acaba que hoje, nas redes sociais, muitos influencers querem falsificar, talvez poderia ser essa palavra, a palavra de Deus para agradar o mundo. Não, você pode fazer isso porque Deus é amor, entendeu? Mas a palavra de Deus não diz isso, né? Em João 3,18 é bem claro o que a palavra de Deus fala quanto a isso. Voltando para a palavra da renúncia. É renúncia. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Cara, é um caminho de negação, assim. E é tão engraçado que você dizer pro jovem que ele não pode, ele... Não. Salta. Aí que ele faz. Aí que ele faz. É igual criança pequena. Não coloca o dedo na tomada, meu filho. Vai lá e coloca. Na verdade, a compreensão de... Assim, Sara, a compreensão, eu acho que do reino dos céus, ela tem que ser feita direito. Quando Jesus veio aqui apresentar o seu reino, a primeira coisa que ele disse, o meu reino não é dessa terra. Aí todo mundo foi querendo Jesus, milagre, faz isso, aquilo outro, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai destruir o rei de não sei quem. Não. Cara, eu quero que vocês entendam isso. Vocês ouviram o que eu falei? Tanto que a Bíblia diz, filho meu, atente-se para as palavras do livro dessa lei. O que ele está dizendo? Ele se atenta ao que eu te disse para você. Cara, tá com o ouvido bem afinado para ouvir o que Deus tem para dizer. O meu reino não é dessa terra. Quando partimos desse princípio de que o reino de Deus ele não é dessa terra, as ordens não é dessa terra. Sim. A gente não vai andar de acordo com essa terra. Não vai comer o que essa terra come. Não vai andar de acordo com o curso desse mundo. Você entende? Então, você, pensando a partir dessa premissa, você entende que, paz, ele não vai deixar eu andar de acordo com o que o mundo dita, com o que o mundo fala. E esse discurso... E outra coisa também. Essa ideia de discurso que, não, a gente pode viver do jeito que a gente é, de quem a gente é, eu digo uma coisa pra você.
Deus, a Bíblia diz que a palavra dele é uma espada mais afiada mais afiada que dois gumes, né? Então, assim, ela penetra na alma, na divisão da alma do homem, e ele sonda essa alma desse homem a um nível intracelular, rapaz. Caramba. Sério. De falar bem assim, sabe? Ele revela coisas que você nem sabe que você tinha. Você nem sabe que você imaginava que tinha. Aí, o que ele faz com você? Ele vai modificando de lá até aqui. Tanto que a mudança, né, é de dentro pra fora. E aí, ele vai fazendo aquela limpeza geral de dentro pra fora e vai limpando. Aí, você acaba vendo. Se você sentar com qualquer pessoa, assim, que ame a palavra, você vai ver, sabe? Você vai ver que ele vai defender, assim, uma vida de renúncia pela palavra. Então, esses discursos falsos que estão fazendo por aí de um evangelho fácil, tá errado. Tá errado. Eu digo, evangelho é igual matemática. Se tá fácil, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A conta não fecha. A conta não fecha. Porque, assim, a gente vive uma plenitude dessa presença de Deus. Eu digo assim, ser cristão é viver em paz no meio do caos. Ter paz no meio do caos. Porque ele diz, eis que vos dou a paz. Não vos lá dou como o mundo dá. Sabe? E a paz do mundo, ela vem com um momento de prazer, um momento de alegria e tal. E aqui que ele fala, eu dou uma paz pra você que excede todo entendimento. Todo mundo vai tentar entender como que você tá em paz. Não vão conseguir entender. Isso é um fato. Porque a gente entendeu a premissa de que o reino não é daqui, cara. Entendeu que o reino não é daqui? Acabou. A gente entende que a gente não vive nessa órbita, sabe? A gente precisa, assim, trabalhar, estudar, enfim, né? Mas a ideia de toda essa convivência na Terra é mostrar Jesus aonde a gente passar. Aí acabou, que quando a gente mostra Jesus o lugar onde a gente está, incondicionalmente do lugar de onde a gente está, a gente acaba provando para quem tá perto da gente, cara, esse cara não vive aqui na Terra. Esse cara não é daqui. Mas como é que ele defende uma coisa que ele nem entende? Uma coisa que ele nem viu? Sabe? Quem é que convence isso? Quem que revela isso tudo? É o Espírito Santo, cara. A gente volta lá no começo da conversão. Você entende? Essa ajuda do Espírito Santo. Depois que a gente entendeu isso, a pessoa do Espírito Santo, que não é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, o que acontece? A gente acaba recorrendo a ele. E quando a gente recorre a ele, o que acontece? Acontece, então, que a gente tem essa ajuda bônus, né, do Espírito Santo. Então, onde a gente não entende, onde a gente não pode, onde a gente não pode ser consolado pelo homem, ele consola. Onde a gente não consegue ser preenchido, Deus, ele consola. Não é um namoro, assim, fora do tempo do Senhor que vai te preencher, é a presença dele. Sim. E isso, eu acho que isso pontua até com algo que você ia falar também sobre identidade, é isso mesmo? Pode concluir, amiga. Então, a gente entra nesse ponto até de quesito de identidade. Por que muita gente tá tão perdida? Verdade. Sabe? Não sabe quem é, aquela crise de identidade, assim. E essa crise naturalmente dá na juventude, né? Dá na juventude também. Não, mas em muita gente adulta também. É verdade. Dá no adolescente, porque ele tá virando assim, tá virando adolescente, tá entrando nesse período da adolescência, que é onde ele começa a questionar tudo e querer saber quem ele é. Que pessoa que ele é, por que ele é assim, quem sou eu, por que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui. Aquele combo de um monte de pergunta, o quê, por quê. E aí, o que acontece? Acontece que esse é o momento de você grudar com Jesus, assim, grudar com a palavra. Colar com ele. Colar com a palavra, porque ele vai revelar quem você é e quem você é nele. Você entende? Sim. E aí, essa questão da identidade é justamente o quê? É onde a gente, por não conhecer a gente mesmo, eu digo que... Lembra que eu falei que a gente é dotado de corpo, alma e espírito? Precisa entender a minha personalidade, quem eu sou. Eu sou um pouco mais calma. Eu, particularmente, sou calma, assim. Mas eu não falo muito, meu Deus. Muito. Não, eu não sou nada calma. Então. Eu sou doidinha, acelerada. Não, mas você, assim, você é mais pacífica ou gosta de ver fogo no parquinho? Não. Fogo no parquinho, não. Eu odeio ver fogo no parquinho. Então, é pacífica, mais então calma, mais tranquila e tal. É. Mas você é bem ativa, assim, bem hiperativa, na verdade. Eu tenho aquele, né? Então, gosta de falar? Mais ou menos. Depende da ocasião. Mas eu fiquei sabendo que você era tímida, é isso mesmo? Mas eu era muito tímida. Não falava nada? Nada, zero. Como é que foi esse Cara, eu acho que foi ano passado. Foi ano passado? Ano retrasado. Foi ano retrasado. Foi porque das empresas. Aí eu tinha que começar a falar com o povo. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que quebrar essa barreira. Cara, Deus tem seus meios, né? Deus tem. Ele vai usar algum meio pra poder
extrai de você aquilo que você tem e nem sabe. E nem sabe. E nem sabe. Então, é aí que você vai descobrindo quem você é. O que você pode... Qual é o seu dom, qual é o seu talento. Sim. E acaba que, por exemplo, eu sou muito amiga. Eu sou muito ali. Só que assim, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Então, a gente acaba a gente se entrega. Eu sou muito intensa. Meu Deus do céu, gente. Meu pai. Jesus, eu sou muito intensa. Muito intensa. Sério? Mas eu tô trabalhando nisso. Muito intensa. Se eu sinto alegria, eu pulo de alegria. Se eu você fico tá triste, você tá triste. Se eu tô triste, a tristeza eu até que eu consigo controlar, assim. Sabe? Se eu tô triste, eu vou no lugar e tal. Não, nesse sentido eu sou também. Intensa. Se eu tô triste, eu tô triste, tá? Não, mas se eu recebo, por exemplo, eu recebo uma notícia boa agora. Gente, segura esse lugar. Eu tenho medo de quando eu tô muito alegre. Sério? Sério, porque eu sou muito intensa mesmo. Não, tá. Então eu acho que eu não sou nesse nível seu, não. Não, mas aí, por exemplo, briga. Eu não sou de brigar, Nem não sou briguenta. eu corro da briga. E outra coisa também, é você chegar e falar assim, nesse nível de... quando alguém tá chateado comigo, eu pergunto a pessoa até ela saber por que ela tá chateada. O que tá acontecendo? Se é comigo ou não. Então você acaba, né, enfim. E aí, onde você vai descobrir quem você não é, quais são os seus potenciais e tudo mais. Só que, por exemplo, eu mesmo fui descobrir, acho que depois da adolescência. O seu potencial? Tudo. Tudo? Tudo. Eu digo até pela questão paterna, pela ausência do pai, né, do meu pai. E aí, depois que eu vim descobrir quem eu sou, o que eu posso... Cara, eu duvidava. Eu curso psicologia. Como que... Então, eu curso psicologia, já fiz... Sou tecnóloga em gestão de recursos humanos. E aí, tem uma pontinha ali eu vou falar porque ela ficou me enchendo o saco demais. Tecnóloga. Então, mas tem uma pontinha aí de espanhol, uma pontinha. É isso mesmo. Não. Numa pontinha, não. Ela é bilíngue. Não. Ela é... Não. Calma ela aí, é bilíngue. calma, devagar aí, ó. Você é intensa. Tá vendo que eu sou intensa? Tá vendo? Então, e aí, o que acontece? A gente acabou se descobrindo aí. E eu tendo esse tanto de coisa, eu falava, não, eu duvidava de mim. Falei, não consigo, não posso, não vou dar conta disso não, vou dar conta não. Aí, hoje... Hablas espanhol? Por favor? Não. Gente, ela fala muito bem espanhol. Quando você vê... Sério. Vamos continuar. E aí, o que acontece? Você acaba encontrando a sua identidade. E se você não tiver... Eu digo pra você, passa da adolescência, beleza. Mas Jesus pode te encontrar em qualquer idade. Você entende? E às vezes, coisas que você não resolveu na adolescência, Deus pode resolver aqui agora. Sim. Então, você que tá ouvindo a gente aqui, ó... Jesus quer agora, querido. Isso mesmo, querido. É sobre isso. É sobre isso, tá tudo certo. E exalar de você potenciais que você nem imagina que tem. Uhum. É sobre isso. Eu acho que é isso que ele quer fazer. E é sobre isso. Gente, então ela não quer falar espanhol aqui, mas vamos mudar um pouco de assunto. Ela fala muito bem, tá, galera? Gente, ela só tá pra vendo deixar meu muito peixe. claro. Que isso? É isso vou sair daqui mesmo. cheia de interpretação pra fazer. Ela é boa, pode chamar, Sério? ela é tradutora. Dava. Sim. Agora, Vocês querem ouvir, gente? Por favor. Por favor, fala um pouquinho. Hola, mi nombre es Paula. Nosotros estamos acá charlando un poco con Sara. Y disculpa si hablé de alguna cosa que ustedes no entendieron, pero ahora estoy acá, estoy muy contento y que ustedes sean edificados por la palabra y toda la predicación que nosotros estamos haciendo acá. Gente, Graças. Eu entendi, vocês conseguiram entender? Ela tá falando que tava comigo, falando da palavra. Eu entendi isso. Sim. Foi isso, né? Uhum. Tá vendo? Eu também sou. Hein? Tá bom. Paula, mas você é noiva, né? Noiva, Como cara. que você conheceu o Giovanni? Noiva. A gente tem tempo pra falar disso ainda? Tem, claro que tem. Cara, o Giovanni chegou num período bem bacana, não, assim, bem conturbado. A gente se conheceu pela rede social, ele me viu num show cantando. E aí ele falou assim, cara, é ela. Só que eu já tinha visto ele passar na rua algumas vezes, ele é mais alto que eu, né? E aí ele passou na rua, assim, e ele falou comigo. E eu baixinha do jeito que sou, afrontosa, ele falou comigo, eu falei, eu, hein? Desse jeito. E aí ele me convidou pra sair numa caixinha de perguntas do Instagram. Falei, tá bom, né? Então tudo por uma caixinha de perguntas. Super educada, eu falei, vambora, vamos ver o que dá. Acabou comigo falando na minha casa, cara. Que doideira. Foi lá em casa. E aí, a gente saiu, acho que tem uns 3 encontros, mais ou menos. Aí eu falei, vixe, já era. Quando eu tava em paz, sabe aquele momento que você fala assim, não, eu tô em paz comigo mesmo, amém. Poxa, Deus, já entendi que não vai dar, nunca vai chegar, então amém.
acabou que chegou. E chegou. E tamo aí. E aí, 3 anos juntos. Noivíssima. Vai casar daqui uns dias. Graças a Deus. Ano que vem, em nome de Jesus, gente. Olha Ai, aí. meu Deus, eu tenho que ir, tá? Ai, que linda. Tô Ok. doida pra ir no casamento. É sobre isso. Prepare-se pra gastar. Vou gastar. Dá um presente caro, muito lindo muito pra caro. vocês. Amém, amém. Estamos aceitando presentes. É isso mesmo. Tá, ô Paula, só voltando pra o assunto de rede social. Voltando pro assunto sério de novo, galera. A rede, hoje, é uma forma de levar a palavra de Deus, né? Completamente. Porque igual você falou, acho que no meio do programa, a gente já tá com 40 e poucos minutos. A gente tem que colocar Deus em tudo na nossa vida. Em tudo, todos os momentos. E a rede é uma forma também de inserir, de levar a palavra para os 4 cantos da terra, né? Você costuma postar sobre isso nas suas? Acho que todo dia. Acho que só tem isso, assim. A gente tem o hábito de fazer isso. Quem chegar ali precisa ser edificado. Quem chegar ali precisa saber de quem a gente fala, para quem a gente vive e do que a gente fala. Precisa saber e entender isso. Toda vez que a gente tem uma vida, assim, uma vida que eu digo, uma proximidade, intimidade com o Senhor, a gente não consegue ver mais a gente. Uhum. Tem uma frase que diz que tudo que há de bom em mim é tudo Ele. É tudo Deus. É tudo Ele. Então, Ele tem que ser visto, Ele tem que ser mostrado, você entende? Uhum. Não importa quem eu sou. O resto é tudo, sabe? O resto é... O resto é resto. Isso aí, ele tem que ser visto. Ele isso tem que aí. ser mostrado, ele tem que ser exaltado. visto. Exatamente. E é sobre a glória, todas as minhas glórias e meus fracassos, eu devo tudo a Ele. Você entende? Uhum. Então, se eu não acertei, foi por causa dele. Foi ele que não quis, foi ele que viu um propósito no meu... eu não ir agora. Tanto que a faculdade esperei um bom tempo por ela. Cara, foi fruto de uma oração. Como que foi? Como que você... você sempre tinha esse sonho de fazer faculdade de psicologia? Quem não sabe, ela faz psicologia, tá, gente? Sei. Sempre teve esse sonho? Então, logo quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer letras. Aí tentei letras. Passei para primeiro lugar na Universidade Estadual de São Paulo. Minha mãe não deixou eu ir. Uhum. Deus deu um sonho pra minha mãe e falou, você não vai. Eu falei... Aí eu, teimosa, ainda mandei os documentos pro reitor. E eu falei, vou. Ele disse, no outro... sua vaga tá aqui. Eu falei, tá bom. No outro dia, quando minha mãe teve o sonho, o reitor falou o seguinte, a gente já preencheu sua vaga. Nossa. Falei, Deus, o céu tá trabalhando contra mim. Trabalhando Olha, mesmo, não é possível, Deus. não é possível. Trabalhou. E aí depois eu tentei arquitetura e tentei letras de novo. Aí não consegui. Eu falei, tá bom. Aí eu fui tentar psicologia. Quando eu tentei psicologia, bem assim, despretensiosa, eu falei, cara, vai abrir inscrição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando eu abri a inscrição, que eu fui me preencher meu nome, eu falei, cara, que é isso aqui? Aí tá lá, pré-selecionado. Eu falei, rapaz, calma aí que eu nunca cheguei tão perto disso não, gente. Peraí. Sério, quando você tá bem assim, descansando, a Bíblia diz que é os seus, ele dá enquanto dorme. Cara, eu tava descansado no Senhor. Chega, não vou ficar lutando. E outra coisa, quando... Eu tenho os meus amigos que já formaram e tudo mais e tal. E cada um tem seu time. Cada um tem seu time. Falar. E aí, quando você acaba que você... eu olhei para aquilo e falei, Senhor, todo mundo falando que já fez, já terminou, isso e isso. Falando, você não vai fazer não, e tal, e tal, e tal. E aquilo ele sabe que pro jovem adolescente pesa pra caramba, e tem essa cobrança pro jovem, né, da faculdade. Tem essa cobrança. Se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém. E às vezes você descobre que com a sua profissão, por exemplo, a graduação não é mesmo que a profissão. Você entende? Entendo. Então, assim, você acaba que você se descobre na profissão. Você é graduado numa coisa, mas a sua profissão é outra. É outra. Então, acaba que você se descobre aí. Eu falei, Deus, quer saber de uma? Afasta todo mundo de mim que fica falando pra fazer uma coisa que tá fora do seu tempo. Eu já sei. Cara, até me senti burra, já me senti, cara. Sério, eu falei, Deus, eu sou burra, não é possível. Sério? E eu sei que não sou eu que penso isso. Não sou só eu. Falei, Deus, eu sou burra, cara. Não é possível. Já fiz essa prova tantas vezes, eu não passei, eu não tô acreditando. Passei, Deus. Cara, e comprava caderno, livros e livros. Cara, estudava. Estudava. E tava, e nada. Eu falei, não é possível. Eu não conseguia a média, cara. Não, eu consegui a média, só que não passava. Tinha uma galera que ela passava, que é nível nacional a prova, né? Sim. Então, a galera que passava na frente. Falei, tá, e agora? O que aconteceu? Cara, num belo momento, estava eu em casa, lembrei que tinha abri as inscrições e fiz inscrição. Aí tá lá, pré-selecionado. Falei, rapaz, o que eu fiz? Uma boa crente que sou. O que eu fiz? Abri uma campanha de oração uma semana, 4 horas da manhã. Fui orar, cara. É o famoso vamos orar. Vamos. E aí... Abriu a campanha 4 horas da manhã. Eu falei, Deus, eu nunca cheguei tão perto, Senhor. Faz eu conseguir. Por favor, Deus. Por favor. Por favor. Faz eu conseguir. Acabou que
Quando chegou numa terça-feira, 10 horas da manhã, o MEC me manda um e-mail. Você foi aprovada. Ah, mas eu dei tanto glória a Deus, cara. O famoso glória a Deus, aleluia. Dei tanto glória... Cara, eu não Sempre tenho glória a Deus, aleluia. Sempre. Falei, não é possível, Deus. O senhor fez... Cara, eu não tava nem acreditando. Que deu certo. Falei, Deus, não tô acreditando. Aí, no primeiro dia de aula que eu fui, apaixonei. Falei, é isso mesmo que eu nasci pra fazer. Eu nasci pra fazer isso aqui. Sério, até hoje. Foi. E já tem o quê? 1 ano, 2? 1 ano e meio. Quase 2. E é isso mesmo. Futura Isso doutora aí. Paula Rebouças. É sobre isso, tá? É sobre isso e tá tudo certo. Mas como você se vê daqui a 10 anos? Como você é? Olha, Se vê. daqui a 10 anos... 10 anos. Vai ser mais fácil. Daqui a 5. Ó, É, 5 cinco. formada. 5 já tá fácil. E, cara, eu tenho uma vontade, assim, de fazer palestras, mano. Eu tenho. Dá Montar muito um sua curso, cara. assim. E você Sério? é boa pra caramba. Sério? Sério. Você Eu acha? super iria. Tem Primeiro amigas como a comprar Sara, ingresso. gente. Tem amigas como a Sara. Sério mesmo. Nossa, vontade. vai ser um arraso, amiga. Vai. Você vai... Vou conseguir. Nossa! Isso aí, tem vontade. Vai dar certo. Sim. É um negócio tá pra desenrolar ainda, assim, mas vai dar certo. Não, já deu. Eu já vejo você lá. É sobre isso? Olha lá, ó. Já vejo você Palestrando, pá. lá. Palestrando e foi. Sobre isso. E sobre isso tá tudo certo. Mas, ó, já 50 minutos, gente, do nosso pod. 50 minutos. E passou muito rápido, voando. E aí, pra gente que achou que não ia, né? Até que foi. Tá ótimo. Vamos, pra gente finalizar, qual mensagem que você deixaria pra esse pessoal que tá nos assistindo? Eu acho que a gente falou de jovem, né? Adolescente. Uhum. Deixar uma mensagem para que você entenda que ele tem um plano perfeito de salvação e vida eterna para você. E para resolver todas essas questões, assim, dessa fase, e principalmente de quem ainda não se achou consigo mesmo, assim, você só vai se achar nele. Você só vai se encontrar nele. Você pode tentar fugir para qualquer outro lugar. Não tem outro lugar. A Bíblia diz que vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Não tem outro lugar para você se descobrir quem é e o potencial que você tem se não for no Senhor. Amém. Vai Amém. até o Calvário. Amém. Amém? Tudo vai dar certo. Amém. Gente, e finalizamos o primeiro episódio do Golden Cat. Vamos dar tchau pra eles juntos, Tchau, né? tchau. Vamos lá? Gente, tchau. Ó, se inscreva no canal, a gente Se não inscreva, pediu. curta, comente, compartilhe. E ative as notificações. Ah, e siga também a nossa rede social. Tá aqui o Insta de Paula, o Insta meu, aqui embaixo. E o Insta também da Golden Cash, porque lá vai estar todas as novidades. Isso aí. Então é isso, gente. Tchau, vamos dar tchau. Beijo.